Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos agora no capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Até aí, vamos orar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos encha do seu Espírito, ó Deus, que o Senhor derrame o seu Espírito no nosso meio, de maneira que nós possamos te cultuar de verdade, de maneira que essa palavra possa entrar nos nossos corações e quebrantar o nosso coração, Senhor, tirar todo o orgulho, toda a dureza do nosso coração, que nós possamos saber que nós não passamos, Senhor, de um mendigo, que nós não possamos saber que nós não passamos de um leproso, que nós não temos mérito e virtude nenhuma, ó Deus, para estar diante de Ti. Estamos diante de Ti unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo, ó Deus, que o Senhor me encha do seu Espírito para que com intrepidez eu possa anunciar a sua palavra, porque eu sei que não há mérito algum em mim, Senhor. Eu sei que eu sou mais indigno dos homens para poder estar diante de Ti, para ministrar a sua palavra, mas confiando na sua graça, no nosso Senhor Jesus Cristo e no testemunho dos apóstolos, é que eu venho a Ti, das Escrituras acerca dos apóstolos, é que eu venho a Ti, Senhor, suplicar a sua graça mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Paulo, ele continua aqui tratando com a igreja acerca de problemas que estavam havendo na igreja. Nós vemos que Paulo usa 4 capítulos para tratar do problema da divisão na igreja, que é um dos piores problemas da igreja, e nós vemos também que Paulo ele trata no capítulo 5 da impureza na igreja, né? De um caso de incesto que estava havendo na igreja. Havia um jovem que dividia a mulher com seu próprio pai. E Paulo nos dá um dado aqui muito importante. Paulo nos diz algo muito importante aqui, que é uma coisa vergonhosa que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Eles estavam tão ensoberbecidos, eles estavam tão cheios de si mesmo, eles estavam tão achando que eram sábios, que eram ricos, que eram reis, que eles estavam batendo de ombro para o pecado. Eles estavam batendo de ombro para aquela situação. Nós vemos que a soberba, que o orgulho, o achar que já está dentro do céu, que achar que é melhor do que todas as outras pessoas, que achar que é melhor do que qualquer um, cega a pessoa com relação ao pecado. A pessoa que se apoia nas suas obras, a pessoa que se apoia no que ela faz, a pessoa que se apoia em si mesma, ela é cega para o pecado. E esse é o problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios.
Os coríntios eles estavam tão ensoberbecidos que eles não lamentavam aquele episódio horrível que estava acontecendo na igreja, que era aquela imoralidade que nem mesmo havia entre os gentios. No capítulo 6, aqui no capítulo 6, Paulo vai censurar o caso de litígio entre os irmãos. O que estava acontecendo aqui no capítulo 6? O que está acontecendo? O irmão tinha pendência contra outro irmão, a contenda contra outro irmão, estava arrastando aquele irmão da igreja. Obrigado. Estava arrastando aquele irmão da igreja. Estava arrastando aquele irmão da igreja diante de tribunais e tribunais de ímpios. Esse era o problema que estava ocorrendo aqui no capítulo 6. Estava havendo contendas, demandas dentro da igreja, e eles não estavam resolvendo aquelas demandas dentro da igreja, estavam levando aquelas demandas para fora da igreja para ser resolvidas entre os ímpios. E esse é o problema que Paulo vai tratar aqui no capítulo 6. Nesse caso, os irmãos eles estavam tendo contendas, só isso Paulo fala que já era tremenda derrota, né? Só o haver contendas já era tremenda derrota, e para piorar eles ainda estavam levando o caso para ser julgado diante dos ímpios. E Paulo fala que isso é horrível porque a igreja foi colocada em Cristo, a igreja na pessoa de Cristo ela tem o posto de juíza. Paulo vai falar que a igreja foi colocada como juíza diante de Cristo. E a igreja não pode levar isso, não pode se submeter a juízo do mundo, porque a igreja vai julgar o mundo. E é o que nós vemos aqui. Hoje nós veremos acerca do caso de litígio, que era o caso de demandas que estava ocorrendo dentro da igreja. Nós vemos que a igreja de Corinto não era uma igreja perfeita. Não existe pessoas perfeitas, não existe igreja perfeita. A igreja é considerado como sendo a reciclagem, onde que Deus vai reciclar pecadores. E é isso que nós vemos. Esse problema da igreja de Corinto nos ensina muito acerca de que não há perfeição, que nós não devemos buscar perfeição em pessoas ou em lugares ou em igreja. A perfeição é só em Cristo. Nós precisamos fazer o que Cristo nos chamou para fazer. Muitas pessoas dizem, não vou na igreja por causa que lá tem muitas pessoas que fazem o errado, que vivem o errado, etc. E tal. Nós não devemos olhar isso, nós devemos olhar se nós estamos fazendo o errado ou se nós estamos fazendo o certo. Então esse caso ele nos mostra muito acerca disso. Né? A igreja é imperfeita, os homens são imperfeitos, nós somos imperfeitos, mas depende de cada um de nós estar fazendo o certo ou o errado. No verso 1, nós vemos o problema da igreja, que eram as demandas e as contendas entre os irmãos. Isso estava sendo levado perante os incrédulos para ser julgados. E o grande ponto de Paulo é justamente nesse. Não deve acontecer dessa forma. Deve haver um sábio dentro da igreja para julgar essas questões. Essas questões de dentro da igreja não devem ser levadas diante do mundo para ser julgado. Ele diz aí, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Paulo fala, alguns de vós têm questão contra o outro, e só essa questão gera uma perda, né? Gera uma vergonha para a igreja, e para piorar a situação, vocês estão levando essa questão entre os injustos e não diante dos santos. Aqui a questão não se refere ao julgamento do mundo, que o mundo é injusto nos seus julgamentos. Ele não está falando disso. Ele está dizendo aqui que a questão da igreja deveria ser julgada diante dos santos, diante dos cristãos, e não diante dos ímpios, porque todos aqueles que estão fora da igreja é ímpio, todos aqueles que estão fora do corpo de Cristo, todos aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo é ímpio. Então, o ponto de Paulo é isso. Como que os santos vão para julgamento diante de ímpios, né? O que um ímpio pode acrescentar? Quando nós vemos, quando você pede conselho, quando você coloca uma questão para o ímpio, que você ouve a resposta dele, é totalmente o oposto das Escrituras. Como que a igreja poderia estar levando uma questão da igreja para julgar dentro do ímpio? Você chega para um ímpio e diz, aquela pessoa me causou muito mal, aquela pessoa fala de mim, aquela pessoa roubou isso que é meu, o que eu devo fazer? O ímpio vai responder que você deve fazer na mesma moeda ou pior, né? Você deve
retribuir na mesma moeda. Você não pode deixar barato, você não pode levar desaforo para casa. É um parecer que é totalmente o oposto das Escrituras, que fala que você deve levar o desaforo para casa. Se alguém bater de um lado, dê o outro lado. Se alguém te obrigou a andar 1 milha, carregue 2. Seja manso, manso e humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então o grande problema era esse. Se a igreja foi colocada como juíza, como que a igreja estava indo para buscar julgamento de alguém que não tem aceitação nenhuma na igreja? Então é isso que Paulo fala. E ele apresenta 2 argumentos de que a igreja é juíza e não ré, para demonstrar que eles não deveriam levar aqueles assuntos de dentro da igreja para ser julgados no mundo. Ele diz, o primeiro argumento é que a igreja vai julgar o mundo. Olha para você ver que coisa interessante. A igreja, no dia do julgamento, o povo de Deus, no dia do julgamento, vai julgar o mundo. A igreja foi colocada em Cristo como juíza. O mundo vai ser julgado pela igreja. E como que a igreja estava se submetendo a juízo do mundo? Era algo totalmente contrário. E o segundo argumento é que a igreja vai julgar os anjos caídos. O povo de Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles vão julgar os próprios anjos caídos. Estava indo para ser julgada por ímpios. É o que Paulo diz, ou não sabeis que os santos aqui é uma menção à igreja, né, o corpo místico de Cristo, não é denominação, é todos aqueles que creem em Cristo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ou seja, no dia do julgamento, no último dia quando Deus for julgar todas as pessoas, todos os santos, aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, elas vão julgar o mundo. Todas aquelas pessoas que não creram. Aí ele diz, ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, pela igreja. Aí ele diz, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui é algo interessantíssimo. Paulo fala, se vocês vão julgar o mundo, vocês não podem julgar uma questão pequena como essa que está acontecendo dentro da igreja. Fulano tomou dinheiro emprestado e não teve condição de pagar. Vamos levar ele diante do tribunal de César para que ele preste contas. Paulo fala, será que não tem um sábio na igreja para resolver uma situação mínima dessa? Fulano deve eram questões que poderia provavelmente fazer parte. Algo assim, algo pequeno. Paulo fala, se vocês vão julgar o mundo, o cosmo, o globo, todos os ímpios, vocês não conseguem julgar as coisas pequenas de dentro da igreja. Ele continua, ele reforça o argumento de que a igreja é juíza e não ré. Ele diz, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Se a igreja, se o povo de Deus vai julgar os próprios anjos no dia do tribunal, no dia do último julgamento, no dia do julgamento das nações, a igreja ela vai julgar os próprios anjos caídos, Satanás e todos os seus anjos. A igreja não pode julgar as coisas mínimas dessa vida. As coisas dessa vida são pequenas, são totalmente irrelevantes comparado com as espirituais. E Paulo vai dizer isso justamente no verso 4. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que nada têm, daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Se a igreja ela vai julgar o mundo caído, os pecadores em Cristo e os anjos, ela não pode julgar as coisas terrenas. Aqui o contraste entre as coisas terrenas e as espirituais. Se nós podemos julgar anjos, nós não podemos julgar as coisas pequenas. E Paulo fala lá que o juízo das coisas pequenas é tão simples que nós podemos fazer o quê? Para evitar o mau testemunho, nós podemos sofrer a injustiça. Por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? O julgamento é tão simples, né? Sofre a injustiça, sofra o dano para dar um bom testemunho. Do verso 2 ao verso 3, é o argumento que Paulo fez para demonstrar que a igreja é juíza e não ré. Aí do verso 4 ao 6, Paulo diz que é uma vergonha um irmão levar o outro irmão a julgamento, principalmente diante de incrédulos. Ele diz, entretanto, vós, verso 4, estou lendo o verso 4, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, que são pequenos comparados com o julgamento que a igreja vai fazer do mundo e dos anjos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Os ímpios, eles não têm nenhuma aceitação na igreja, eles não têm nenhuma voz na igreja, Cristo não aceita.
o ímpio ele não tem nenhuma voz na igreja porque Cristo não aceita. Cristo não aceita. E a igreja é de Cristo. É por isso que os ímpios eles não têm nenhuma aceitação na igreja. E a igreja estava correndo para ser julgada por eles. Isso não pode. Inverte os papéis e desagrada a Cristo. A igreja é juiz e não ré. Ele continua, para vergonha vou-lo digo, ou seja, isso é uma vergonha. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Paulo fala, será que não existe um homem sábio no meio da igreja para julgar no meio dos irmãos? Ele continua, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O irmão estava levando outro irmão a julgamento, isso perante os ímpios. O ponto de Paulo é que eles deveriam julgar dentro da igreja. Na igreja deveria ter alguém sábio que pudesse levar essas questões. Tem questões que podem ser tratadas na igreja, não precisa ser levadas para fora, não precisa ser levadas para fora, que podem ser tratadas. Versos 7 e 8, nós vemos que para dar um bom testemunho é melhor sofrer o dano. O ato da igreja, do irmão levar o outro irmão a julgamento, era um péssimo testemunho. E Paulo fala para que eles pudessem dar um bom testemunho, eles poderiam sofrer a injustiça. Ele diz aí no verso 7 e verso 8, ele diz, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Só que a derrota da igreja é existir contendas, é existir demandas. É uma derrota para a igreja. Eles achavam que eles estavam no topo, que eles estavam reinando, que eles eram reis. Mas Paulo fala, só de existir contenda, vocês são derrotados. Vocês são derrotados. Quando a igreja ela dá lugar para o pecado, quando a igreja ela perde a batalha, ela é uma igreja derrotada. É uma derrota houver demandas. É uma derrota acontecer divisões dentro da igreja. É uma derrota a igreja ficar ensoberbecida. Ela está derrotada. Aí ele diz, como resolver a contenda? Por que não sofreis antes a injustiça? Por amor a Cristo, por que não podemos sofrer a injustiça? Por que não sofrer antes o dano? Para dar um bom testemunho, por que nós não podemos sofrer a injustiça? Por que nós não podemos sofrer o dano? Um irmão tomou dinheiro emprestado do outro na igreja de Corinto, se não teve condição de pagar, a igreja se reunia, um homem sábio ali julgaria aquela situação. Você pode sofrer a injustiça por amor de Cristo, para que o evangelho não seja difamado. Você pode perdoar o irmão, ou o irmão pode parcelar-lhe 10, 20, 30 vezes, para te pagar. Era isso que Paulo estava querendo da igreja, mas eles estavam pegando aquele irmão e arrastando lá para fora para ser julgado. Paulo fala que é simples, por que nós não podemos sofrer a injustiça? Nós não queremos sofrer nada por amor de Cristo, nós não queremos doar nada por amor de Cristo, nós não queremos fazer nada por amor de Cristo. E Paulo fala que a igreja poderia sofrer a injustiça e que ela também poderia sofrer o dano. Que não é perca sofrer por Cristo, que não é perca abrir mão de Cristo. Engana-se a pessoa que acha que está perdendo alguma coisa por fazer algo para Cristo, por abrir mão de algo para Cristo, por se entregar, por se esmerar no trabalho para Cristo. É só ganho, é só ganho. Ele continua, verso 8, mas vós mesmos é que fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Os cristãos, os irmãos ali da igreja, eles estavam fazendo a injustiça e o dano, e dentre os próprios irmãos. Aí não tem para onde. Cadê o amor que Cristo diz que a igreja deve amar? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos irmãos. Todos os reconhecerão se vocês amarem uns aos outros. Então esse é o propósito de Cristo para a igreja. A igreja estava nesse ponto, de arrastar um irmão para julgamento perante os ímpios. Do verso 9 ao verso 11, Paulo diz que a igreja ela precisa saber com clareza qual é a vontade de Deus para não cair em pecado. Paulo vai dizer que a igreja ela não podia se enganar. A igreja, ela estava como que se enganando, achando que vivendo em pecado não ia haver consequências. Paulo vai dizer aqui que ele vai citar muitos pecados aqui
que tira a pessoa, que não deixa que a pessoa herde o reino de Deus, que todas as pessoas que vivem nesses pecados não herdarão o reino de Deus, para que a igreja pudesse ver, para que a igreja pudesse ter os olhos abertos para não ir para o inferno. Ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele começa, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aquele que pratica a injustiça, aquele que não é reto, aquele que não pratica o certo, aquele que não vive de acordo com a vontade de Deus, esse é o injusto. Aquele que não vive de acordo com a justiça de Deus, esse não herdarão o reino dos céus. O reino de Deus. Ele continua, não vos enganeis. A igreja estava tentando se enganar, a igreja estava virando as costas, para a verdade. Ela estava achando que vivendo no pecado, ela poderia ir para o céu. A mesma coisa de você chegar para uma pessoa e falar assim, não se engane. Se você continuar nesses pecados, você vai para o inferno. É o que Paulo está dizendo para a igreja, não se engana. Ele diz o quê? Não se engane. Nem impuros, o impuros aqui é o impuro sexual, de fornicação até adultério, tudo é impureza sexual, pornografia, tudo é impureza sexual. A pessoa que é impura sexualmente, ela não herdará o reino dos céus. Ele continua, nem o idólatra é todo aquele que levanta ídolos materiais ou imagens ou deuses, falsos deuses no coração, ou dinheiro, qualquer coisa que seja ídolos, é o idólatra, ele não entrará no reino do céu. Nem adúltero, ele está falando aqui daquele que comete a infidelidade conjugal, esse também não entrará no reino dos céus. Ele diz, nem efeminados, aí ele vai dizer nem efeminados, nem sodomitas. Nós ouvimos e achamos que é uma coisa só, mas não é. Efeminados, ele está falando aqui, a palavra grega, para se referir, está no sentido de macio, ou seja, ele está falando aqui da parte passiva na relação, ou seja, na relação homossexual. Ele está falando aqui do homem que faz o papel de mulher na relação homossexual. Esse é o efeminado, é o homem que faz o papel de mulher na relação homossexual. Ele diz, nem o sodomita é o homem que faz o papel de homem na relação homossexual. Ele está dizendo, nem o homem que faz o papel de mulher, nem o homem que faz o papel de homem na relação homossexual entrará no reino do céu. Ou seja, nem o gay ativo, nem o gay passivo entrará no reino dos céus. Esse é o efeminado e o sodomita. Ele continua, nem ladrões aqueles que roubam o que não é seu, tomam posse daqueles que não é seu, nem avarentos, aqueles que amam o dinheiro, que vivem para o dinheiro, que deposita a sua confiança no dinheiro, nem bêbados, aquela pessoa que é dominada pelo álcool, pela bebida, aquela pessoa que não tem mais controle, que é viciada, nem maldizentes, é aquela pessoa que sai a propalar, falar mal da vida dos outros, para ficar mais fácil. Aquela pessoa que fica falando mal da vida dos outros é o maldizente, ele não entrará no reino dos céus. Nós vemos muitos desses por aí, o maldizente, aquele que sai falando mal dos outros, é o maldizente. Nem roubadores é aquele que é semelhante ao ladrão, só que é aquele que é trapaceiro, aquele que pega, que rouba na cara, aquele que é o roubador. Herdarão o reino de Deus. Toda essa lista que Paulo diz ficará fora do reino de Deus. Ele diz, não vos engane, igreja. Não viva a se enganar achando que você vai entrar se você estiver cometendo tais pecados. Aí ele vai falar, vocês outra hora cometeram esses pecados, mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram regenerados no sangue do Senhor Jesus. Ele diz aí no verso 11, tais fostes alguns de vós. Ele diz, alguns de vós cometeram tais pecados, mas vós vos lavastes, ou seja, o sangue de Cristo é suficiente para te lavar, para te perdoar. Vós fostes santificados, ou seja, Cristo está tratando, livrando, tirando vocês desses pecados. Vós fostes justificados, justificado é salvação. Vocês foram salvos em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a igreja não deveria se enganar, assim como nós também não podemos nos enganar, achando que nós, se praticarmos, vivemos esses pecados, nós herdaremos o reino do céu. Não vos enganeis. Eu vou finalizar aqui com algumas aplicações práticas, eu vou aplicar todo o texto agora de uma só vez, nós vamos ver a aplicação de todo o texto. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que não existe igreja perfeita, como eu mencionei aqui no início. Muitas vezes nós pensamos que a igreja deve ser 100% perfeita. Mas não existe. Nós chegamos na igreja, olhamos para aquelas pessoas ali na igreja e dizemos, essas pessoas
precisam ser 100%. Eu não vou participar dessa igreja, porque como é que fulano de tal vive? Fulano de tal, ele é maldizente, ele é roubador, ele fala mal dos outros, ele é fornicador, ele está ali dentro da igreja. Eu não vou por causa disso. Então nós vemos com esse problema na igreja de Coríntios que não existe pessoas ou igreja perfeita. O que nós vemos é que a igreja é o lugar onde que Deus recicla o pecador. Tem um estudioso que ele diz que a igreja é um lixão. A igreja é um lixão onde que Deus vai reciclando, onde que Deus vai cuidando daquela podridão. A igreja é um lugar cheio de pecadores, onde que Deus derrama a sua graça e vai cuidando, vai limpando, vai lavando, como Paulo diz, vós fostes lavados. Deus ali na igreja, ele vai lavando a sujeira, a impureza daquelas pessoas, e elas vão sendo purificadas até elas chegarem a estarem limpas. Então, não existe perfeição, né? Nós todos somos recicláveis, por onde que Deus vai cuidar. Segunda aplicação, segunda lição que nós vemos aqui, é que há questões que não apenas podem, mas devem ser não apenas podem, mas devem ser resolvidas na igreja. Há questões que não apenas podem, mas devem ser resolvidas nas igrejas entre os próprios irmãos. O problema da igreja é que eles estavam tendo demandas, estavam tendo problemas uns contra os outros, e estavam levando isso diante de incrédulos, e isso não pode. Paulo não aceita. Há coisas que nós podemos resolver aqui dentro, há coisas que podem ser resolvidas na igreja, há coisas que não precisam ser levadas lá fora. Tem muitas vezes que nós temos algum problema, ao invés de tomar conselho com o irmão, nós vamos tomar conselho com o ímpio, e o ímpio dá o pior conselho de todos, que é siga seu coração. O pior conselho do mundo, de acordo com as escrituras, é siga seu coração. Por quê? Porque o coração é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias. Não há nada mais enganoso que o coração, como diz o profeta Jeremias no capítulo 17. Então, há problemas, há coisas que nós podemos tomar conselhos, resolver dentro da igreja, não precisa ser levado para fora. É o que Paulo diz. Terceiro ponto que nós vemos aqui é que a igreja ela foi colocada por Deus em Cristo Jesus na posição de juíza e não de ré. Quando os coríntios estavam levando aqueles irmãos para ser julgados pelo mundo, eles estavam colocando a igreja na posição de ré. A igreja foi colocada diante de Deus como juiz, ela que vai julgar o mundo, ela que vai julgar os anjos caídos. Então a igreja ela tem o poder de julgar, ou seja, nós precisamos saber o nosso lugar em Cristo, nós precisamos conhecer a nossa posição em Cristo. A igreja precisa saber quem ela é em Cristo, para que ela não vá totalmente contra a vontade de Cristo. E quarto ponto que nós vemos aqui é que as contendas, elas são uma tremenda derrota para o povo de Deus. As divisões, as contendas, os partidarismos dentro da igreja é uma completa derrota. O derrotado é aquele que tem alguma coisa contra o irmão dentro da igreja. Esse é o derrotado. Ele pode achar que ele está exaltado, que ele está sentado num trono, mas esse é o derrotado. Aquele que tem alguma coisa contra o irmão, ele é um derrotado. Nós podemos muitas vezes relevar muitas coisas e sofrer tudo para evitar um mau testemunho. É o que o Paulo nos diz, inclusive sofrer a injustiça, inclusive sofrer o dano. Contendas são derrotas, né? O derrotado não é aquele que faz de tudo, ainda que de forma imperfeita, ainda que a trancos e barrancos, né, como nós vemos, faz a vontade de Deus. Derrotado não é aquele que consegue ler muito, orar muito, jejuar muito, mas tem alguma coisa contra o seu irmão. Esse que é o derrotado. Esse é que é o derrotado. Aquele que vai a trancos e barrancos, né, que não consegue ler muito, que não consegue jejuar muito, que muitas vezes fica com sono na hora do culto, não consegue entender muito bem, mas se esforça por fazer a vontade de Deus. Esse não é o derrotado. O derrotado é aquele que é perfeito aqui, né, como os fariseus eram perfeitos, mas é cheio de rixa, é cheio de contendas, é cheio de partidarismo, é cheio de raiva, de ira, de alguma coisa contra o próximo no coração, porque só haver demanda é completa derrota.
E a quinta lição que nós vemos aqui é que a igreja ela precisa saber qual que é a vontade de Deus para não viver em pecado. Nós vemos que Paulo cita uma lista de inúmeros pecados que conduzem ao inferno. E a igreja ela precisa conhecer qual que é a vontade de Deus para não viver nesses pecados. O ponto ali é: não vos enganeis, né? Não vos engane achando que vocês vivendo nesses pecados vão para o céu. Aí ele fala: não vos enganeis, nem isso, nem aquilo, nem esses herdarão o reino de Deus. Porque o que a igreja faz muitas vezes, o que as pessoas tentam muitas vezes fazer é se enganar, porque é realmente se enganar. O que é se enganar? É achar que pode viver no pecado e ainda herdar a vida eterna. Eu não preciso sair disso, eu não preciso deixar disso, né? Aí eu fazendo desse jeito, eu compenso isso. O pior engano da igreja, o pior engano do povo de Deus é esse: eu vou fazer desse jeito para me compensar. Eu vou fazer o melhor aqui para me compensar a falha. Eu vou servir melhor na igreja para me compensar aquela raiva que eu tenho contra o irmão. Eu vou fazer o melhor desse lado, eu vou ler melhor, eu vou participar de todos os cultos para me compensar aquele preconceito que eu tenho contra aquela outra pessoa, contra aquele irmão. Eu vou fazer aqui para me compensar aquilo lá. Eu vou ajudar o próximo para me compensar a raiva que eu tenho daquele outro. Eu vou fazer o melhor aqui para o próximo para me compensar a inimizade que eu tenho com aquele outro. Isso é se enganar, achando que o bem compensa o mal. E não existe isso. Para falar: não vos engane. Quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Então a igreja ela precisa saber a vontade de Deus para não viver em pecado. Enquanto nós não sabemos qual que é a vontade de Deus, nós viveremos em pecado. Nós precisamos saber e viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor Deus nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, para ouvir a sua palavra. Senhor, nós te suplicamos que essa palavra não fique apenas nos ouvidos, Senhor, mas que essa palavra possa penetrar no coração de todos os irmãos, Senhor, e produzir frutos. Que nós possamos não vir nos enganar a nós mesmos, Senhor, achando que nós podemos viver no pecado e não terá nenhuma consequência, mas que nós possamos ver, Senhor, que só Tu és Deus e que não há outra além de Ti, que nós precisamos de Ti, que o Senhor é a nossa maior alegria, que o Senhor possa ser no nosso coração sempre a nossa maior fonte de alegria, Senhor, que nós possamos entender que fora de Ti não há alegria, e ainda que o mundo diga que há alegria fora de Cristo, nós sabemos que não há, porque a alegria do mundo é passageira, ela não dura, Senhor, ela é momentânea, ela passa. Então nos ajude, Senhor, a esperar no Senhor Jesus para sempre e sempre. E que nós possamos descansar no Seu sacrifício perfeito. Que nós possamos descansar no Seu sangue, Senhor, no que Ele fez por nós na cruz. Que nós possamos ter muita confiança, extremamente confiante, chegar diante de Deus extremamente confiante nos méritos do nosso Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça